Olá, bem-vindo ao Fluxo Livre Podcast. Essa é uma atividade educacional em que experts em disfunções miccionais compartilham seus conhecimentos e pontos de vistas em temas relevantes do trato urinário inferior. Eu sou Ailton Fernandes, vou moderar esse episódio. Agradeço a sua presença, episódio este que conta com o apoio da Adium. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui para essa entrevista meu amigo Daniel Moser. Daniel é professor de pós-graduação da Rede D'Or. Daniel, seja muito bem-vindo, uma alegria enorme fazer esse evento contigo. Ailton, eu que agradeço todos que estão aí na audiência, para nós podermos discutir aí um tema hoje bastante interessante relacionado às disfunções miccionais aqui no Fluxo Livre. Muito bem, o tema de hoje ele é um tema interessante que já vem sendo discutido há algumas décadas, mas eu acho que de uma maneira muito superficial, Daniel, nas sessões mesmo disfunções miccionais, disfunção sexual. Eu acho que a gente não tem um conhecimento mais profundo sobre esse tema, daí a importância de a gente trazer ele para um debate, que é a complexa relação entre sintomas do trato urinário inferior e a parte sexual. Queria que você contextualizasse essa relação. Perfeito. Vamos pensar então, como o Ailton bem salientou, essa complexa correlação e achar ali os pontos de interligação entre elas. Em primeiro lugar, elas têm um ponto em comum que é a idade, do paciente. Com o aumento da idade, nós vamos ter uma piora tanto da parte urinária quanto também do desempenho sexual. Aí já liga um highlight muito importante sobre isso. Outro ponto bastante relevante são as comorbidades que vão vindo com a idade, especialmente alterações como hipertensão, diabetes, hipertrigliceridemia, aumento do colesterol, que costumam ocorrer com mais frequência e com mais prevalência nessa idade. Outro ponto também de interface bastante importante nós lembrarmos são os medicamentos utilizados para tratar essas duas comorbidades, os sintomas urinários e as funções sexuais, uma vez que há uma sobreposição tanto de efeitos benéficos quanto de efeitos negativos desses medicamentos, seja para tratar o sintoma urinário impactando na função sexual, seja para tratar a função sexual impactando o sintoma urinário. E chamar muito a atenção da necessidade aqui do urologista estar atento para todos esses nuances que nós vamos discutir hoje aqui. Entrando especificamente nessa discussão, nós que lidamos com disfunções miccionais, temos uma população mais idosa, uma população cada vez mais obesa, e a gente estuda e discute bastante a questão hormonal. E eu queria saber de você onde é que entra a doença metabólica nessa relação e como a gente deve olhar para esse paciente que tem a doença metabólica no contexto destes dois quadros. Perfeito. Como nós falamos agora há pouco, cada vez mais os estudos vêm apontando para isso. Envelhecimento populacional, aumento das comorbidades, aumento das doenças e que, como eu expliquei, levam em muitas situações, especialmente com a obesidade, a síndrome metabólica, que é a junção de várias dessas alterações. O que nós temos que ter bem claro é que essas alterações, vamos aprofundar um pouquinho agora, porque nós costumamos muito falar, olha, tem a síndrome metabólica, então é importante fazer atividade física, que além de todos os benefícios da saúde, você vai ter também melhora na sua parte sexual e melhora também na sua questão urinária. E fica um pouco vago isso, Claro, exercício físico já fica aqui a mensagem, ela vai ajudar em todos os aspectos. Se nós pegarmos aqui um neurologista, colocarmos aqui, vamos ver que vamos ter benefício. Se nós pegarmos um endocrinologista, cardiologista, qualquer especialidade médica que você colocar sentado hoje aqui para ser entrevistado, vai mostrar que a atividade física tem benefícios. E na urologia, isso também está sendo comprovado não só para a sua saúde sexual, que já é algo bastante óbvio até eu diria, quem se exercita tem melhor desempenho, melhor fluxo sanguíneo peniano, com melhor qualidade de ereção, mas também da parte urinária. Ailton, o que então
no final acontece, né, que leva a todas essas alterações. Isso já está demonstrado. Eu vou enumerar aqui para ficar um pouco mais claro para todo mundo. Primeiro, inflamação sistêmica. Esse é um tema do momento. Tudo se fala sobre processos inflamatórios. O indivíduo que come muito açúcar, ele está, em última instância, em última análise, muito inflamado. Então, é esse tipo de inflamação que também gera impactos na sua vida urinária e na sua vida sexual. Mais adiante eu vou explicar os mecanismos fisiopatológicos que levam a isso. Outro ponto importante, questão hormonal. A síndrome metabólica ela vai gerar um impacto nos níveis de hormônio que nós temos no nosso organismo. Outro ponto, a isquemia pélvica. O que é essa isquemia pélvica? Todo o nosso adequado funcionamento do nosso corpo ele depende de uma irrigação adequada. E hoje já existe até uma especialidade, Ailton, a pelviologia, que é o estudo da pelve. E ela não está restrita somente à musculatura do assoalho pélvico, mas também à irrigação dos órgãos pélvicos, como bexiga, próstata e, consequentemente, ali os órgãos sexuais, que dependem de uma irrigação adequada. Então, quando nós temos obstrução dessas minúsculas artérias, nós também temos impacto nessa função, tá? E o último item que eu queria aqui salientar é o aumento da resistência à insulina, que no final das contas vai levar ao diabetes, né? Então, tudo isso nós temos que estar muito claro e entender que a forma com que o nosso paciente urina e que tem o seu desempenho sexual vai estar muito ligado e vai corresponder à sua saúde global também. A parte urinária e a parte sexual, elas podem ser consideradas, inclusive, marcadores precoces de disfunção cardíaca grave lá na frente. Por quê? Quando essas minúsculas artérias pélvicas são impactadas e levam todos esses desdobramentos, já pode ser o quê? O início do que lá na frente vai se tornar um infarto. Por quê? Porque essas artérias perianas, por exemplo, artérias prostáticas, artérias vesicais que vão para a bexiga, elas têm calibre menor, inclusive, do que uma artéria cardíaca. Então, hoje já está sendo considerado esses aspectos da síndrome metabólica e os seus efeitos na função sexual e urinária como marcadores precoces, uma luz amarela ou até vermelha de um problema cardíaco lá na frente. Então aí está a grande importância de todo esse tema. A minha impressão, Daniel, é que nós, urologistas, olhamos de uma maneira muito superficial para essa relação sintomas urinários e saúde sexual. Então, você trouxe aí várias situações que exigem um pouco mais de estudo, aprofundar nessas bases fisiopatológicas para entender essa relação. E à medida que a gente entende melhor isso, claro, a gente vai saber avaliar melhor o doente e, claro, orientar um tratamento mais específico, com melhores resultados, ser mais eficiente, entregar mais resultado para o doente. Queria que você comentasse um pouco sobre as bases fisiopatológicas envolvendo os sintomas do trato urinário e a questão sexual, a saúde sexual, os sintomas sexuais. Ah, legal. Eu acho que isso vai ser muito bacana, porque muitas vezes fica se falando sobre isso, mas como você não tem um entendimento ali mais detalhado da fisiopatologia, sim, você não fica com muita propriedade. E aí você fica como se fosse uma frase assim, se Deus quiser vai dar certo. E você não entende muito bem o que você está falando. E aqui é a mesma coisa, faz o exercício que é bom. Fica uma coisa muito vaga, né? Então, eu vou pedir para a sua produção aqui do Fluxo Livre, colocar um fluxograma na tela, e aí eu vou explicar isso. Agora, com esse fluxograma, eu vou explicar com mais detalhes o que ocorre nesse mecanismo fisiopatológico. Então, quando nós temos ali, falamos do processo inflamatório, nós temos a liberação de citocinas, que acabam piorando os sintomas de LUTS e hiperplasia de próstata e também de disfunção erétil. Quando nós falamos das alterações hormonais, nós temos aumento de testosterona, aumento de estradiol e diminuição de testosterona, também impactando nos sintomas. Quando nós falamos de isquemia pélvica, nós temos que ter bem claro o mecanismo de óxido nítrico e GMP cíclico, que é um mecanismo já bastante estudado, que leva a relaxamento da musculatura lisa e melhora dos sintomas urinários, e também o mecanismo da roquinase, que leva à contração da musculatura lisa e piora do tônus
da musculatura lisa prostática com piora dos sintomas urinários. E por última instância, quando falamos da resistência à insulina, lembrar-nos o quê? Da ativação do sistema nervoso simpático, que vai acabar levando a o quê? A piora também desses sintomas miccionais. Então, eu acredito agora com esse fluxograma, então, que você está vendo na tela, deu para ficar bem claro o que acontece ali de fisiopatologia envolvendo os sintomas urinários. Sim, é uma visão mais profunda e com mais bases para trazer para a gente um alicerce para você orientar melhor e, claro, manejar melhor esses medicamentos nesse contexto. Queria tocar um aspecto importante com você, Daniel, que são os inibidores da 5-fosfodiesterase, que foram lançados aí algumas décadas atrás, tendo como base principal o tratamento da disfunção erétil e, claro, proporcionando uma qualidade sexual melhor para os nossos pacientes. Posteriormente, e de acordo com essas bases fisiopatológicas, há todo um racional também de que essas medicações podem trazer benefícios do ponto de vista dos sintomas do trato urinário inferior. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e quais são as evidências de fato, né, que essas medicações atuam, trazem um benefício nessa. De novo, né, em relação à disfunção erétil, a gente não tem muita dúvida. Sim, exatamente. Mas queria contextualizar também com a questão do sintoma do trato urinário inferior, que tem sido colocado, que é uma opção de tratamento, e a gente vê algumas combinações de tratamentos medicamentosos, paciente tem HPB, LUTS, disfunção erétil. O que você vê, primeiro, real world, sua experiência no dia a dia, e em termos de evidência que sustenta essa terapia? Não, muito legal. Os inibidores da 5-fosfodiesterase, eles foram uma daquelas medicações revolucionárias, né, na medicina. Além de trazer benefícios aos pacientes, eles nos ajudaram a entender esses mecanismos fisiopatológicos que eu mostrei nesse fluxograma agora há pouco, né? Então, é possível com isso você entender como que o óxido nítrico promove relaxamento da musculatura lisa prostática, levando à melhora da função miccional, como que o óxido nítrico leva a relaxamento da musculatura de corpo cavernoso, facilitando o influxo sanguíneo e melhora da função erétil. E agora, falando de dados, né, eu vou me apoiar numa revisão Cochrane recente, com 16 trabalhos randomizados que foram analisados nessa revisão, e eles trazem dados bastante interessantes. Dentre eles, avaliação de associação de inibidor da 5-fosfodiesterase e alfa-bloqueador, um medicamento já consagrado para melhora do fluxo. Não observaram uma diferença significativa, observaram uma pequena diferença, mas não uma diferença significativa que justificasse essa combinação com o objetivo de desfecho primário de melhora de fluxo, uma vez que os resultados do inibidor da 5-fosfodiesterase de forma isolada e alfa-bloqueador de forma isolada tiveram praticamente a mesma redução de PSS do que a combinação. No entanto, o inibidor da 5-fosfodiesterase com um plus, com uma melhora do score de função sexual. Um outro ponto também bem interessante desse trabalho é quando foi avaliada a combinação de inibidor de 5-fosfodiesterase com inibidor de 5-alfa-redutase, finasterida e dutasterida. Aí sim, no longo prazo, você passa a observar a melhora do sintoma urinário expressiva, justamente pelo componente 5-alfa-redutase, progressivamente maior melhora com 3, 6 e 12 meses, e com um acréscimo, né, com a melhora do score da função sexual. Então, Ailton, o que é possível inferir desses trabalhos e extrapolar para a prática é que o inibidor da 5-fosfodiesterase, como mostra um mecanismo fisiopatológico, tem sim um papel na melhora do fluxo urinário. Isso já está cada vez mais sedimentado e se afirmando também na prática clínica. A sensação agora nossa de experiência é que o alfa-bloqueador parece ter um resultado melhor, apesar disso não ser demonstrado nos trabalhos, e o grande benefício seria de associação para melhora de função sexual. Tá? Então são esses aspectos aí do que eu queria comentar do inibidor da 5-fosfodiesterase em todo esse complexo interseção de sintomas urinários e função sexual. Bem, a minha visão sobre isso, no mundo real, no dia a dia, eu vejo no cenário do meu dia a dia, né? Deixar bem claro,
é que o uso do inibidor da 5-fosfodiesterase eu utilizo como um tratamento adicional no contexto do paciente com Lutz e com algum grau de disfunção erétil. Para o manejo HPB-Lutz, sem qualquer nível de queixa do paciente de disfunção erétil, eu não costumo recomendar o inibidor de 5-fosfodiesterase. Eu devo continuar na minha prática clínica com esse pensamento? Eu devo mudar? Qual é a sua visão sobre isso? Você faz diferente? Olha, isso é uma pergunta isso como mensagem final também para o colega. Isso é uma pergunta que ainda não tem resposta, né? Conversando pessoalmente com grandes pesquisadores na área, como Matthias Zolk, Klaus Hohenborn, eles têm bancos de dados que nós estamos falando de milhares de pacientes, escute bem essa palavra, com centenas de colunas em cada planilha. Centenas de colunas de variáveis estudadas. E esses pesquisadores já conseguiram encontrar essa correlação de melhora do sintoma urinário com o inibidor de 5-fosfodiesterase. Eu acredito que isso ainda não está muito sedimentado ainda no meio urológico, como muitas drogas que vieram e chegaram e ainda levaram um tempo para ganhar a confiança do urologista. Eu compartilho com você da mesma sensação de que o bloqueador alfa-adrenérgico, ele ainda é o carro-chefe, tratamento consagrado, juntamente com o inibidor da 5-alfa-redutase para o tratamento do Lutz HPB, mas essa droga 5-fosfodiesterase, ela é uma droga revolucionária, então tem que estar na nossa mente. E como você me pediu uma mensagem final, colocar aqui para todo mundo que nos ouviu até agora, é o seguinte, esse cenário, sintomas urinários e a sua correlação com sintomas sexuais é excitante. É um campo que tem muita área ainda para ser pesquisada, há uma área que há muito ainda para ser desenvolvida no ponto de vista de tratamento dos nossos pacientes, e ambas as condições impactam de forma isolada muito na qualidade de vida e quem dirá quando elas estão combinadas. E nós, urologistas, não podemos jamais perder de foco a oportunidade de que o paciente que vem com uma disfunção miccional, que vem com uma disfunção sexual e ainda mais com a interseção das duas, ele está em perigo. E a nossa missão é ser o guardião da saúde do homem, como urologista, e já alertá-lo que ele precisa, quando tendo essas duas alterações, especialmente em fases precoces, estar mais atento com a sua parte cardiológica, neurológica, porque ele pode ter um desfecho maior lá na frente. Então, urinar bem e ter uma boa vida sexual, além de qualidade de vida, é vida com qualidade e vida mais longa, né? Porque você evita desfechos trágicos lá na frente se for investigado numa fase mais precoce. Ela é um marcador. Muito obrigado, Daniel. Chegamos ao fim deste episódio Fluxo Livre Podcast, trazendo essa mensagem sobre essa relação complexa entre sintomas do trato urinário e a questão sexual. Muito obrigado a você que nos acompanhou e continue nos seguindo, teremos outros eventos importantes e relevantes nessa área.